O negócio é o seguinte, prazer estar com vocês novamente aqui no Grupo Bowen Co. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana. Eu quero agradecer você que normalmente tem observado conteúdos relevantes na busca pela web ou através aí dos seus locais de captura. Hoje a gente vai ter um bate-papo pra lá de interessante, pra lá de importante, e eu já vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas o negócio é o seguinte, nós temos hoje dois convidados que eu gostaria desde já de chamar a tua atenção para que você pare o que está fazendo, observe esse conteúdo, porque o negócio hoje é saúde. Então eu quero mais uma vez manter aí a sua atenção conosco, agradecer por todo esse portfólio que a Bowen, entre outros parceiros, buscam levar para você, ouvinte, para você, nosso parceiro de negócio, para você, nosso cliente, para você, nosso amigo. Então, é um privilégio ter você conosco. E aqui as apresentações eu vou dispensar para a gente poder ir direto ao tema de novo. Um tema para lá de importante, em um mês que justifica, né? Já vou falar aqui com os meus convidados, vocês talvez ainda não estão os vendo, mas um tema para lá de interessante, num mês que chama esse assunto, né? Eu já apresento aqui vocês dois especialistas para poder nos ajudar, e aqui hoje vai ser uma noite marcante para mim, porque como leigo eu vou poder aprender muito com vocês. Falávamos aqui nos bastidores sobre esse tema que vocês já vão ter acesso. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. E antes de vocês observarem aí ou conhecê-los, eu queria apresentar os nossos convidados de hoje. E eu vou ter aqui o Bruno, que está aí comigo aí do lado escondidinho. Será que dá tempo? Eu apresentar o portfólio deles, acabou o tempo do podcast. Vamos lá, boa noite, Dr. Alberto Toshioba. Boa noite, Dr. Gilberto, eu não vou errar o nome aqui, é Ivanaga, certo? Certo. Gilberto Ivanaga Neto, privilégio ter vocês aqui com a gente para falar de novo, né, desse tema importante que eu mesmo que caminho com você, Dr. Alberto Toshioba, há alguns anos, não sabia, né, e deveria saber, não só pela atuação em conjunto ali na Gastroimagem. Vou falar um pouco também da empresa e tudo mais, mas antes de começar qualquer detalhe, estou falando demais, eu quero apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Então, antes de passar a palavra, está aqui conosco o Dr. Alberto Toshioba, médico formado pela Universidade de São Paulo, com residência em cirurgia geral e endoscopia digestiva pela USP. Tem o título de especialista em cirurgia geral pela USP e CBC, eu deixo o doutor explicar se necessário for. Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Colégio Brasileiro de Cirurgiões, cirurgia do aparelho digestivo pelo CBCD. Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, gastroenterologia pela FBG, que é a Federação Brasileira de Gastroenterologia. Certo? E endoscopia digestiva pela SOBED, que é a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e também aí na área de negócios, tem MBA em Gestão de Negócios pela FGV, além da formação em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Boa noite, doutor. E eu, antes de passar a palavra, também aqui, o doutor Gilberto Ivanaga Neto, também formado em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, né, doutor? Com formação também como médico gastroenterologista, também pela Universidade Estadual de Londrina, na residência, e atua aí como gastroenterologista clínico, certo? Também atendendo pacientes aí no consultório, além de realizar os exames que nós vamos conversar aqui nessa noite. Falei demais no início, a apresentação deles é enorme. Boa noite, Dr. Alberto Toshio, muito bem-vindo ao Negócio é o Seguinte. Boa noite, é um prazer estar aqui conversando com vocês aqui, principalmente num tema tão importante como esse, né? Verdade, acho que esse tema, depois das apresentações do Gilberto, a gente já pode começar, porque a gente tem aproximadamente 1 hora e vai longe pelo pouco que eu percebi. Boa noite, doutor Gilberto. Boa noite, Daniel, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui falando a respeito de um tema tão importante para a população brasileira. Vou deixar você respirar um pouquinho aí, né, que acabou depois de falar todo esse currículo do Toshio, e eu vou também deixar aberto aqui para talvez sair daqui, não vou falar mais nada depois disso, deixar só o Dr. Toshio falando com esse currículo. Não é por aí, não, porque currículo significa só que a gente está mais velho só. Exato, nós dois aqui, ó, a gente tem que seguir essa rota. Mas antes de passar para o Dr. Toshio, é legal também nós falarmos da Gastroimagem, né? Vocês, Dr. Alberto Toshio, um dos sócios, junto com o Dr. Mas antes de entrar no negócio aqui, né, deixa só... O Gilberto me chama bastante atenção, porque o Dr. Gilberto é Dr. Gilberto Ivanaga Neto. Sim. Isso significa que deve ter um Gilberto Ivanaga filho, e deve ter um Gilberto Ivanaga que é o seu vô. Isso significa... E se é Gilberto, provavelmente ele é 2ª geração.
né? Porque a primeira geração dificilmente vai ter o nome em japonês, nome aqui do Brasil. E no caso dele, então provavelmente ele já é segunda, terceira, quarta geração. É isso mesmo? É isso mesmo. Quarta geração. Eu sou segunda geração. Meu pai veio do Japão para cá. E tem uma coisa interessante, né? Muita gente me pergunta, né? Como é que é seu nome? É Toshio. E todo mundo me conhece por Toshio. Pouca gente me conhece por Alberto, que é o primeiro nome. Mas eu tenho uma história engraçada. Por que me chamo Alberto, né? Meu pai, ele foi no cartório para registrar, né? Não quero tomar muito tempo, mas foi para registrar, e chegou lá e falou, como é que vai chamar? Toshio Oba. Aí o cartorário chegou e falou assim, mas não vai ter um nome em brasileiro, não? Aí meu pai pensou e perguntou, mas como é que é seu nome? Meu nome é Alberto. Pode ser esse mesmo. Tá brincando? A história é real. Ainda bem que o cartorário não se chamava, sei lá, um outro nome, né? Mais estranho. Imagina o nome. Muito bom, muito bom. Doutor, mas é só para descontrair só, tá? Não, isso é ótimo, até porque, para quebrar um pouco as apresentações, senão ia o programa inteiro. Mas, claro, a gente vai falar um pouco da gastroimagem, né? Antes da gente falar do tema, eu já vou convidar vocês para falar do motivo que a gente está aqui nesse programa, mas não tem como não apresentar a Gastroimagem, empresa da qual o Dr. Alberto Toshio é sócio, junto com o Dr. Celso, certo? Celso Andrade, e o Sérgio junto com o Dr. Sérgio Espinosa. São 30 anos de história na cidade de Londrina. Então não tem como não frisar essa questão, porque esse tema, eu entendo que para tratar de um tema relevante como o de hoje, que todos nós vamos ouvir daqui a pouco, precisa ter uma ampla credibilidade, pelo menos na minha opinião, de leigo no assunto. Então, é importante que a gente saiba, são 30 anos de história nessa clínica que a gente vai poder discorrer mais tarde. Né? Ainda temos um privilégio de ter no quadro de médicos associados o Dr. Gilberto, que está aqui conosco, Dr. Pedro Martins, doutora Graziele Vendrame, Dr. Luiz Eduardo Sheida, que muitos conhecem, que foi prefeito da cidade de Londrina, a Daniele Oba. Então, é um grupo, é um corpo clínico de certa relevância, além desses 30 anos de história. Então, muito obrigado, né, por estar aqui conosco. O negócio é o seguinte, a gente vai poder entrar direto no tema. Eu já queria convidar o Dr. Alberto Toshio para começar. Por que nós estamos aqui nessa noite? Melhor você explicar. Bom, nós estamos aqui porque esse mês de março existe uma campanha da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, que é a campanha Março Azul, Marinho. Na verdade, não é só da SOBED, isso daí já está dentro do calendário nacional, é aprovado lá nas câmaras superiores, lá na Câmara dos Deputados. Então, esse mês é dedicado à prevenção do câncer coloretal. E qual a importância desse tipo de câncer em termos hoje em dia? É porque o câncer coloretal é o segundo câncer que mais mata no mundo. E na realidade, é um câncer, e a grande vantagem de fazer essa prevenção é que nós conseguimos prever um câncer coloretal 5 a 10 anos antes dela aparecer. Então, tem muita chance da gente conseguir evitar que uma pessoa tenha câncer. Tanto é que campanhas que são realizadas em outros países, um pequeno incremento na população-alvo consegue reduzir muito a mortalidade em determinados países. Isso tem um significado muito grande em termos de saúde pública. Deixa eu ver se eu entendi, até para vocês poderem dar mais ênfase, porque me chamou a atenção 2 pontos aqui, nós já conversamos aqui nos bastidores. É o segundo câncer que mais mata e ele tem previsibilidade, então, se a gente tiver a atenção necessária para esse tema. O que acontece, né, assim, tem vários tipos de câncer. Lógico, você pega no começo, você tem muito mais chance. Sim. Né? Então, existem 3 tipos de prevenção. A prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. A prevenção primária é evitar o câncer. A prevenção secundária é descobrir no começo e tratar rapidamente. E a prevenção terciária é quando a gente procura prevenir as sequelas que vêm daquela doença. Isso vale para qualquer doença.
para câncer é assim. A grande vantagem desse tipo de câncer, no câncer coloretal, é que ela pode ser prevenida antes dela aparecer. Então não é que você está pegando um câncer no começo, você pega antes dela virar um câncer. Aí o Gilberto explica como é que isso acontece, Gilberto. Eu ia te perguntar isso, doutor Gilberto. Por exemplo, quando a gente fala de... Eu vou pegar bem de base, pergunta de leigo, tá? E pensa, leigo, vou falar da minha pessoa. Eu acompanho o trabalho da gastro há alguns anos. O que é esse exame coloretal? Deixa eu entender, o que seria um câncer coloretal? Quando o doutor fala que exames podem prevenir, o que é de fato o câncer coloretal? Só para a gente ter uma noção. Bom, então, como parte da prevenção é a colonoscopia, eu vou partir ali desde o começo, desde o início da formação do que pode virar a ser um câncer, né? Então, muita gente conhece que são os famosos pólipos, né? Nosso intestino, ele tem de 1 a 2 metros. Se a gente colocasse ele aqui na mesa e abrisse ele, teria uma superfície enorme. Então, a chance de ter uma reprodução ali inadequada de células formaria um pólipo, né? Esse pólipo é um grupo de células ali, igual a gente às vezes tem uma verruga na pele. Seria ali no colo, né? Então, o que a gente faz na colonoscopia? A gente faz a retirada desse pólipo que evite essa reprodução, esse aumento desse pólipo, prevenindo ali, então, um câncer no futuro que dali depois, em média de 10 anos, 15 anos, poderia virar um câncer. E uma coisa que o doutor estava comentando também, que eu acho importante frisar, é que muita gente tem medo de descobrir uma coisa ruim ali no exame, né? E mesmo que a gente descubra um câncer de cólon, claro, é muito ruim, ninguém quer ter câncer, né? Mas mesmo assim, o câncer detectado em níveis precoces tem uma chance de cura de 90%. Isso é importante que o Dr. Gilberto está falando. Seria a questão secundária que o doutor comentou? Não, na realidade, o que eu vou dizer? O que são esses pólipos? Muita gente pergunta para nós. Fala, o que é pólipo, doutor? Né? Pólipo, a gente responde para o leigo, fica muito mais fácil a gente falar, é uma verruguinha. Tá? Mas na realidade, o que é essa verruguinha? É uma lesão pré-cancerígena. Só que não é câncer, é pré-cancerígena. Ela vira câncer. Só que assim, quanto tempo demora para um pólipo virar um câncer? Normalmente de 5 a 10 anos. Então, se você detecta um pólipo logo no começo, ela não vai virar um câncer. Por exemplo, um pólipo, quando ela é pequenininho, a chance é muito menor de virar um câncer. Tá? Por exemplo, um pólipo de 5 milímetros. Se nós fizermos o exame de colonoscopia, a chance de passar um pólipo maior que 5 milímetros é 1 em cada 20 exames. Quer dizer, a chance é pequena de passar. Pode acontecer de passar? Pode. Falando 5%. Por quê? Porque o intestino tem aquela monte de dobras. Então, quando a gente faz o exame tem que ser feito com muito cuidado, olhando por trás das pregas, olhando muito bem, né? E esse é um processo que, por isso que é necessário que seja feito por especialista. E aí nós observamos cada uma dessas coisas. Mas, como eu disse, a chance de deixar escapar um pólipo maior que 5 milímetros é 1 em cada 20. Quer dizer, existe um alto índice de detecção. E se você detecta antes, isso não vai virar um câncer. A lesão é pré-cancerígena. Agora, um pólipo maior que 10 milímetros, quer dizer, 1 centímetro, 1 centímetro é isso, tá? 1 centímetro tem chance de 8% ao ano de virar um câncer. É significativo. É significativo. Se você for multiplicando os anos, se você passar 5 anos, aquele pólipo maior que 10 milímetros pode aparecer um câncer de 40% em 5 anos. Ou seja, é um risco alto. É muito significativo. É muito melhor você encontrar logo no começo. A questão é, qual a idade que começa um pólipo? Então, com essa pergunta pronta. Porque pensa a gente como leigo, quando vocês estão falando, quem está nos ouvindo vai, poxa, eu preciso correr lá e fazer. Então, o que isso representa na prática para o ser humano, para o cotidiano dele? É claro que existem doenças, tá? Existe predisposição genética. Tem pessoas que têm mais tendência. Se você tem na família vários casos de pacientes com pólipo, não é mesmo, Gilberto? Na família, você tem que ir correndo e fazer muito antes. A população normal, nós recomendamos, a partir dos 45 anos, fazer um exame a cada 5 a 10 anos.
Que é o exame de colonoscopia. Colonoscopia. Para o leigo, é o exame de colonoscopia. Agora, lógico, você pode fazer uma pesquisa genética para saber se tem risco maior, ou uma pesquisa entre a família. Porque se tem caso de câncer na família, a prevenção tem que começar muito antes. Se você tem caso de polipose na família, a prevenção tem que começar muito antes ainda. Porque é raro, mas até mesmo em crianças pode encontrar vários pólipos. Não é comum, tá? Por isso que a recomendação é a partir dos 45 anos. Mas se tem alguma condição especial, tem que começar antes. Não é isso, Gilberto? O nível de atenção, Gilberto, ele é bem antecipado. Com a fala do Toshio, por exemplo, a gente está falando aqui do exame, então, de colonoscopia. Porém, eu queria dar um passo atrás, de novo, reforçando aqui como leigo, como um paciente, eu preciso estar, então, de maneira, assim, com uma certa consistência, visitando o meu gastro, vamos dizer assim. Porque, na verdade, essa solicitação vem do médico gastroenterologista, correto? Então, como que se dá? Porque o que eu percebo, vou falar o meu posicionamento. Eu nunca visitei o médico gastro, com 43 anos. Então, se você puder explicar um pouco isso, porque, na verdade, eu passo atrás. Como que se dá essa condução, essa orientação de acompanhamento? Parece óbvio, mas não é para... meu caso, que tenho uma médica como esposa e tenho um amigo e alguém muito próximo como cliente, que é o gastroenterologista. Em níveis assim de idade, né? Você está com 43 anos? Isso. Essa recomendação de acima de 45 anos é aquela pessoa ali que não sente nada, nunca teve alguma alteração intestinal, estomacal. Não sei se você está incluso. Bem lembrado, bem lembrado. Mas as pessoas mais jovens também devem estar sempre alertas com os sintomas eventuais que um câncer pode dar também, né? São sinais de alerta, né? Uhum. Pessoa que tem um sangramento, né, do nada, tem que ficar de olho. Acende a luz. Ou senão uma pessoa que tem o intestino sempre funcionando direitinho, de repente muda o funcionamento, tem que ficar de olho também, né? Dificilmente um câncer ou um pólipo vai causar qualquer sintoma de dor abdominal, de obstrução, essas coisas todas. O que infelizmente às vezes acontece é que as pessoas não fazem essa prevenção de forma adequada e quando descobre já está numa fase avançada. Quando então pode ocorrer vários problemas, até mesmo obstrução, ou pior, né, pode acontecer uma metástase, né? O principal local de metástase é para o fígado, pulmão. E aí é uma fase muito mais avançada, né, mais complicado. Né? Aí já entra já na prevenção terciária, Sim. que não é o assunto da conversa hoje. Né? Mas, por exemplo, insistindo até um pouco na pergunta, o ideal, a gente colocou aqui uma referência na normalidade para 45 anos, mas seria importante, então, por exemplo, olha, ali com 35 anos, vamos começar o acompanhamento gastro, ou seja, ter esse hábito de olhar para a gastroenterologia, visitar um médico da especialidade anteriormente, 30 anos, fazer esse acompanhamento ou não? Minha opinião? Sim. Minha opinião, não. Qualquer médico. Ok. Tá? O seu cardiologista, ele pode pedir o exame, porque isso é uma recomendação geral. Então, se você for lá no cardiologista ou foi no ginecologista, nós recebemos lá na clínica muitas indicações de médico que não são da especialidade de gastro. Tá? Então, temos vários ginecologistas que solicitam o exame na clínica gastroimagem para que nós façamos. Né? Tá muito bem, não precisa ser um gastroenterologista para pedir o exame. Perfeito. O que você acha, Gilberto? Precisa ser? Também acho. Um dos principais sinais de alerta, Daniel, para suspeita de câncer é uma perda de peso. Você está ali com seus hábitos, não está fazendo nenhuma dieta, você perde ali um peso inexplicadamente, a gente fala involuntariamente. Isso já é um sinal de alerta para um câncer. E essa pessoa não necessariamente vai estar visitando um gastro, ela pode estar visitando um clínico geral, uma mulher, um ginecologista. Então, não necessariamente a gente precisa buscar um gastroenterologista. Acho que um clínico geral bem instruído, ele consegue fazer a maior parte ali da prevenção. Mesmo porque a prevenção é muito antes disso. Tá? Porque, na realidade, a gente sabe muito bem a importância de alguns fatores muito simples, como atividade física, alimentação adequada e tomar sol todo dia.
Uma pessoa que toma sol todo dia, 30 minutos por dia, tá? Sei que é difícil hoje em dia, né? Mas se você conseguir ficar com pouca roupa, coloca um short, né? Tira a camiseta, no caso do homem, ou mulher coloca um top, alguma coisa. Toma 30 minutos de sol perto do meio-dia, sem filtro solar, vai ter estoque de vitamina D. E vitamina D a gente sabe que é uma das principais, nem é vitamina na verdade, né? Ele é considerado um hormônio hoje em dia, né? E ele é muito importante para aumentar a imunidade. A atividade física também. Uma alimentação com menor quantidade possível de carboidratos também. A gente sabe através de alguns estudos, por exemplo, um estudo que foi feito na Inglaterra, que mostrou que pessoas que praticam atividade física regularmente têm 7 vezes menos chance de ter um câncer. Além de outros problemas, obviamente, né, que melhora, mas 7 vezes menos chance. Sabe como é que eles fizeram esse estudo? Não. Ela sabe que na Inglaterra eles têm muito costume de andar de bicicleta. Aí eles separaram um grande número de pessoas que andavam de bicicleta e um grande número de pessoas que não andavam de bicicleta e, portanto, eram sedentários. E aqueles que andavam de bicicleta tinham atividade física diária. E fizeram uma estatística nessa população e viram, né, e acompanharam essa população. Não é um estudo que é feito naquele momento, é um estudo chamado de coorte, que é o estudo ao longo do tempo. A longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos. E aí, acompanhando essa população, separando entre o que faz exercício e não faz, eles chegaram à conclusão que quem faz atividade física tem 7 vezes menos chance de ter um câncer como uma doença. É engraçado e até interessante a gente falar disso para trazer um pouco de leveza até para esse tema, né, Gilberto? Porque pensa, doutor, esse dado, a gente está falando de atividade física, de uma alimentação adequada... E tomar sol. Que seria. Bom, faltou a quarta coisa, que tem um sono adequado. E aí entra todo... A gente ouve falar hoje, por exemplo, da medicina integrativa, sem entrar no mérito, como leigo eu estou falando aqui, mas que olham para algumas áreas. E às vezes a gente deixa de lado, né? E pensa hoje num estilo de vida amplamente acelerado, com níveis, né, cada vez menores de estresse, altíssimos, e essa dificuldade até para parar com uma alimentação adequada em função do tempo ou do manuseio de alimentos. Então são fatores que vocês trouxeram aqui, que é interessante porque é algo talvez que a gente vá tornando mais usual ou que parcialmente está no nosso controle e que a gente não sabe a importância, ou até sabe por leituras de suporte, leituras, né, questões jornalísticas, mas que no dia a dia, doutor Gilberto, fica de lado. Eu queria ouvir a sua opinião como médico de consultório nesse aspecto, antes de voltar para a campanha, porque dá a sensação, né, quando a gente vem para um tema desse, é um tema pesado, né, e de repente você fala, poxa, peraí, ó, tem meios aqui que está no meu controle ou que eu consigo influenciar com um pouco mais de intensidade, né? Com certeza. Eu acho que principalmente a nível de prevenção, né, geralmente o paciente pergunta assim, tá... Assustamos aqui, só para não atrapalhar o raciocínio, mas caiu uma... Estamos bem aqui, estamos bem. Desculpa, doutor. Eu não tenho nenhuma alteração no meu exame, estou tranquilo, mas o que eu posso para prevenir ali na frente, né, nos meus hábitos? O que eu posso fazer no meu dia a dia que não seja relacionado a medicamento para prevenir isso, né? Então, a gente sabe que existem muitos estudos, muitas maneiras de se fazer isso, é palpável no dia a dia. Hoje em dia tem muitos estudos também relacionados à microbiota, como o Dr. Toshio estava falando, a relação do sono, quem tem um sono adequado, atividade física. A gente sabe que a microbiota de atletas, comparado com pessoas sedentárias, tem aquelas bactérias mais saudáveis da nossa microbiota, que aquelas lá que a gente toma no Yakult, são mais encontradas nesses indivíduos ativos, né? Então, alimentação também rica em fibras é importante para que a gente tenha um hábito intestinal regular. Então, são fatores aí que a gente pode fazer no dia a dia e, sem querer, ali é uma prevenção e um medicamento que você está evitando ali na frente. Infelizmente, a alimentação hoje em dia, né, Daniel, as pessoas ficam muito com a alimentação, infelizmente, rápida, né? O fast food, né? E com muita caloria vazia, muita caloria, mas vazia, né? É importante que você, na realidade, o que a gente sempre fala, desembala menos e descasca mais.
Por quê? Porque esses alimentos que vão conter mais vitaminas, minerais, antioxidantes. Né? Essa é a importância de você realmente ter a prevenção, muito mais que prevenção, a promoção da saúde. Né? Muita gente pergunta, né? Fala, com quantos anos aparece, por exemplo, né? Só vou sair um pouquinho do assunto, mas com quantos anos aparece uma diabetes? Né? Não, diabetes é uma doença que aparece depois dos 40 anos. Mentira. Diabetes começou lá com 10, 15 anos de idade. Ou até antes. Então, esses hábitos que vão fazer com que a pessoa tenha essa saúde. E isso me chamou a atenção. Até coloquei quilometragem nesse tema, vamos dizer assim, porque se você comentou, começou lá com 10, 15 anos. A mesma coisa do pólipo que vocês falaram. Então, tem similaridade. Por exemplo, eu consigo ter um acompanhamento prévio, ou eu consigo ter... Isso que a gente está falando aqui, me corrige, doutor, é a fase primária, que lá atrás você comentou muito bem. Então, assim, eu tenho uma fase de... eu consigo ter... A ideia é não ter câncer. Naquela voz que eu vou falar no meu exemplo, que é a administração de empresas, a esfera consultiva, a gente comenta muito, sem querer misturar os assuntos, que fala, olha, naquilo que está no meu controle, eu não posso negociar. E aí eu vejo que com a nossa saúde a gente faz isso sem nenhum tipo, eu vou falar por mim, tá? Mas com um nível de responsabilidade muito baixa, porque isso está no meu controle, então eu não posso negociar. Tem fatores demais que eu não consigo controlar. Então, pega a nossa área de administração, por exemplo, a gente fala muito, eu consigo controlar a economia? Não. Mas eu consigo perceber o movimento e influenciar positivamente o meu negócio de acordo com as ferramentas que eu tenho. Eu consigo influenciar o processo, a evolução dos temas jurídicos, a questão legislacional do país. Não consigo. E por aí vai. Então, na saúde, eu percebo na fala de vocês uma similaridade. Não, qualquer doença é assim. Qualquer doença. Mas vamos falando especificamente do câncer que estamos no Março Azul, marinho. Sim, fala inclusive da prevenção. Da prevenção, né? São 3 fatores: genética, ambiente e hábitos. Cara, eu vou repetir porque a gente vai colocar um recorte. São 3 aqui, ó: genética, ambiente e hábitos. Tá? A genética, eu não tenho como mudar. Você não controla. Não tenho como mudar. Né? Não posso deixar de ser homem, não posso deixar de ser mulher. Não tenho como mudar a genética. Tá? Embora alguns queiram fazer isso, mas a genética não tem como mudar. Você herda aquela genética. Sim. Tá? Mas você sabe qual a porcentagem que a genética responde por uma doença, em geral? Não tenho ideia. Em torno de 20%. 80% está relacionado ao ambiente e a hábitos, de maneira geral. Né? Então, a genética ela responde muito pouco, né, quando se trata de qualquer tipo de doença. Então, quer dizer, uma genética até pode ser ruim, mas eu tenho como cuidar do meu ambiente e das atividades e dos meus hábitos em geral. E na verdade, me corrija se eu estiver enganado, mas pode ser até sequencial, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma genética que, em tese, para esse tipo de questão, pode ser, vamos usar o termo aqui, fragilizada, eu tenho um histórico, por exemplo, eu amplio ainda mais o meu controle sobre a questão dos 2 próximos temas que você colocou. Né? Sim, no caso, se eu tenho uma genética desfavorável, então eu tenho que fazer o exame antes. Por quê? Porque vamos supor, eu tenho na minha família, meu pai, minha mãe teve pólipo, meu avô teve câncer, uma tia teve câncer. Esse eu tenho que começar o exame antes. Vai procurar o médico, o seu médico vai dizer quando que tem que começar. O doutor até comentou isso no começo, mas antes quando, por exemplo? Só para ter uma referência para quem é leigo. Depende. Normalmente, quando tem casos de câncer na família, nós recomendamos começar 10 anos antes da orientação geral. Sim. Mas casos, por exemplo, que o paciente tem algumas síndromes específicas, que a gente não vai entrar na questão agora, ou quando tem um quadro de polipose familiar múltipla, na verdade tem que começar quando criança já. Entendi. Tá? Em alguns pacientes que têm uma polipose múltipla, pode até ser indicado uma cirurgia preventiva da retirada do intestino. Esses são casos extremos. Mas, no geral, quando tem casos assim, da população geral, a gente tem que guardar esse número, 45 anos para frente. Ou seja, eu não posso, a sensação que eu tenho, eu vou falar na nossa linguagem, tá? Fique à vontade de me corrigir, mas a sensação que eu tenho é que é algo, em tese, inegociável
a partir dessa idade ou proximidade da mesma, nós trabalharmos essa questão desse exame. E aí eu quero entrar na questão do exame, porque eu vou falar, vou falar por mim, o Bruno está ali nos ouvindo. Ô Bruno, foi você que derrubou o escritório aqui ou não? Brincadeiras à parte, eu vou falar por mim aqui. Bruno, não sei se você é igual, mas assim, a gente tem aversão a alguns exames. Né? Então, eu não tenho problema, por exemplo, com agulha e coisa e tal, mas a gente tem aversão com exames que nós não conhecemos. Tudo aquilo que mexe com a nossa saúde, a gente fica inquieto. Eu e o Gilberto foi muito feliz. A gente tem receio, tem medo, a gente não sabe... É complexo esse tipo de exame, porque assim... a sensação que a gente tem quando fala de colonoscopia dá endoscopia já dá, pelo amor de Deus, algum dia a gente foi buscar alguém que fez exame de endoscopia lá atrás, que a pessoa saiu grogue, que a gente brincava e tal, mas de maneira objetiva é complexo esse exame? Eu acho que o nome Março Azul também não é tanta coincidência em relação ao Novembro Azul, né? A gente vê muito disso que você estava falando, Daniel, muito receio de homem também, né? Muitos homens, a gente vê visivelmente na prática, né, Dr. Toshio, o número de mulheres fazendo a prevenção corretamente é muito maior do que o dos homens. Exatamente. E os homens que vão arrastados pelas mulheres, né? Fazer Bom, homem já não quer ir no médico, né? Mulher, normalmente eu falo em casa. Minha esposa ser médica, o senhor conhece, ela tem que quase me arrastar. É aquele negócio, né? O homem fica, não, aqui só sai, não né? Então tem esse tipo de coisa. Mas se soubesse quanto, né, é o sofrimento desnecessário. Né? Eu já tive pacientes, né? Outro dia mesmo, estava lembrando, né? Tinha um paciente que veio no consultório, tal, a gente acabou fazendo um exame e não tinha nada, né? Nessas condições, não tinha nada. Pô, ótimo, você volta daqui 5 anos para fazer o exame. Tá? Não tinha nada, então pode voltar daqui 5 anos. O paciente me voltou depois de quase 15 anos. Meu Deus. Falou, não, vamos fazer o exame. Fizemos o exame. Olha a sorte, esse paciente tem mais sorte que juízo. Porque nós fizemos o exame e encontramos 3 pólipos. Você acredita que os 3 pólipos, um deles tinha uns 10 milímetros mais ou menos, então, tamanho pequeno, os outros 2 eram menor ainda. Esse pólipo de 10 milímetros estava com câncer bem inicial, que a gente chama de adenocarcinoma em si, estava começando. Meu Deus. Ele assim, não teria, né? Porque ele teve mais sorte do que juízo. Felizmente, ele ficou totalmente curado só na endoscopia. Se ele passasse mais um ano, provavelmente ele teria um câncer invasivo. Foi no tempo certo, sem querer. Algo, né? Aí são aqui. Ganhar a loteria, não é, Gilberto? O que você acha? Exatamente. E assim, quando a gente fala dessa complexidade, vocês falaram bem, o homem já tem essa barreira. E eu queria levar um pouco também para o lado da mulher. Né? Por exemplo, a mulher ela tem hoje essa questão de você ter sempre, eu imagino, né, que eu conheço um pouco da realidade, por exemplo, da gastroimagem, mas ter sempre um acompanhante, ou seja, esse cuidado, esse zelo com o paciente na integralidade. Se vocês puderem comentar um pouco sobre isso, porque, e aqui envolve tanto homem quanto mulher, obviamente, mas é um tema importante, porque a gente percebe que desmistificar essas questões pode ser decisivo num processo de salvar a vida de alguém, né? Sendo aqui bem, parece que a gente está sendo no limite ali, sendo alarmista, mas pelo que eu ouvi até agora, faz todo sentido. Deixa contigo, Gilberto. Vou passar no... Porque assim, pensa um pouco, mas assim, olha, por exemplo, para a mulher, você sabe que a mulher tem um tipo de câncer que dá para prever 10 anos antes de aparecer. Não sabia. Além desse que nós estamos tratando. É o câncer do colo do útero. Câncer do colo do útero, se a mulher faz o exame de preventivo, o Papa Nicolau, de maneira correta, você consegue prevenir o aparecimento do câncer do colo do útero 10 anos antes de aparecer. Você sabe que o câncer do colo do útero é por causa de um vírus, né, o vírus da HPV, que dá início àquele. Né? Então, todo um processo de prevenção, que na realidade hoje a gente já tem a vacina. Sim. Tá certo? Mas antigamente não tinha. Quer dizer, as coisas vão melhorando. No câncer de estômago, a origem é uma bactéria, que se você trata, ele não vai aparecer.
E muita gente pensa que o câncer de estômago, por exemplo, só estamos fugindo um pouquinho do assunto, né? Não, mas é importante, porque né? acho que converge. Câncer de estômago começa, geralmente, qual a idade que começa um câncer de estômago? Faixa etária normalmente depois dos 40. Aí falou, então não tem que me preocupar com câncer de estômago antes. Mas na realidade o câncer de estômago, ela começou porque uma bactéria causou uma gastrite crônica que causou modificações no tecido do estômago, e aí vai aparecer o câncer com 40 anos. Mas você sabe com qual idade, em média, uma pessoa pega o Helicobacter pylori? Não tem ideia. 6 anos de idade. Meu Deus, doutor. Então, é essa idade que pega. Então, quer dizer, se a pessoa faz essa prevenção de forma adequada, porque isso está relacionado a questões ambientais, o H. pylori, né? A bactéria. Tá? Mas não queremos... fator de influência. Você exatamente. não controla, mas você tem que perceber a influência disso para tomada de decisão. Agora, por exemplo, se eu falar de ambiente, o câncer de intestino tem relação com o ambiente? Tem. Tem relação com a alimentação, principalmente. É um fator. Tá? Quanto mais alimentos industrializados a gente ingere, são fatores de risco, né? Esses conservantes, flavorizantes, edulcorante, tudo isso daí são substâncias cancerígenas. Tem também uma substância cancerígena que são os nitrogenados. Então, carnes que são processados em alto grau de temperatura, ela tem maior risco de causar essas substâncias nitrogenadas que aumentam o risco de câncer. Você pensou em churrasco, né? É isso mesmo. Eu queria muito que o Bruno tivesse essa bancada para ouvir se ele pensou em churrasco também. Mas sabe que, doutor Gilberto, estava pensando aqui enquanto o doutor falava, o doutor Toshio falava, por exemplo, eu ouço uma nutricionista que atua, vamos dizer, uma nutricionista oncológica, vamos dizer assim, não sei se eu posso relatar dessa maneira, mas eu ouço, é uma grande amiga minha, no tempo ainda de colégio e tal, eu tenho o costume de ouvir as postagens dela e tal, e a importância disso que o doutor comentou. E aí, conversando com a minha esposa, de novo, que é da área médica, a gente estava falando, poxa, o quanto a gente não dedica atenção naquilo que é importante de não se negociar. Então, por exemplo, quando você falou de ambiente, alimentação, mais uma vez, eu tenho como, esse é um fator de controle. Não, tem algumas coisas, por exemplo, se a pessoa gosta de churrasco, vai comer churrasco, mas também faça o exame de prevenção. Você acaba tendo uma correlação, pelo menos, de influência sobre a condução. E aí eu devolvo para você, por exemplo, na questão da complexidade que eu estava comentando. Porque a gente percebe uma omissão da nossa parte por ausência de conhecimento, e isso é preocupante. Uma omissão da nossa parte por ausência de conhecimento, por não buscar o conhecimento daquele que é o profissional designado para isso, ou seja, a minha omissão está em não ir buscar o profissional e prolongando essa questão, porque a vida, de novo, doutor, acontece da vida da corrida, acontece nós termos nossas profissões, criação de filho. Aí eu estou numa idade, por exemplo, que eu estou em criação de filho, eu estou numa idade disso, e a nossa atenção ela está sempre dividida e aquilo que é prioridade sempre sendo negociado. Aí eu devolvo mais uma vez naquilo que eu ia comentar, porque eu quero entrar um pouquinho, se possível, no detalhe do exame, para que a gente desmistifique ele, ou seja, é complexo, o que envolve o preparo desse exame, como que esse exame se dá na prática para falar o seguinte, olha, não temamos isso. Vamos em direção à saúde, não simplesmente ser omissos a ela por ausência de conhecimento ou por medo. Queria ouvir tua opinião sobre isso, doutor. Bom, primeiramente, eu acho que parte do médico que solicitou o exame explicar isso inteiramente para o paciente, né? Todos aqueles mitos que a gente tem. O que o paciente precisa saber? Ele precisa saber que o desconforto dele talvez seja no dia anterior. Ele vai ser necessário ele fazer uma dieta especial para o próprio exame, tomar algumas medicações que vão fazer a limpeza intestinal, para que o médico endoscopista consiga avaliar o intestino de modo, como o doutor estava falando, 100% e não ter o risco de passar nenhum pólipo. Inclusive, só acrescentando, a dieta tem que começar quase que uma semana antes, né? Na verdade, assim, mas é simples, é só evitar os resíduos, né? A semente, fibra, essas coisas, para que limpe melhor o intestino só. Entendi. Tá? Mas nada assim complicado, né? O preparo mesmo é nos 2 dias, né, Gilberto? Que essa é a maior dificuldade, que eu acredito que seja uma coisa simples frente à complexidade que pode ter, né?
Depois que o paciente chega então lá na sala de exame, ele vai ser instruído, né, tudo que vai ser esperado durante o exame, e também ele vai ser medicado para que tenha todo esse processo de exame do mais modo confortável possível. Então ele chega, é feita uma medicação para ele dormir, o médico endoscopista faz o exame, depois ele só acorda. Tem gente que fala assim, nossa, já fez, doutor? Tem gente que duvida, a gente tem que mostrar as fotos aqui. Não, a gente fez aqui, ó, seu exame, pode ficar tranquila. E acho que é quase unanimidade, 100% depois fala, nossa, foi só isso, doutor, eu estava com tanto medo que... Mas, ó, vou dizer uma coisa, né? Sem, assim, lógico que a gente acaba falando da clínica, né? Mas na nossa clínica, nós utilizamos, como nas melhores clínicas também utilizam, tá? Mas nós utilizamos o gás carbônico para fazer o exame. Desculpa, pergunta de leigo, que até a gente conversou sobre isso, o que isso representa na prática? Gilberto, explica aí. Por exemplo, o que é gás carbônico? O que é isso? Que ar é esse que vai dentro de... Eu não quero mais fazer o exame. Então, não, eu quero porque é mais confortável. O que isso quer dizer na prática? Bom, primeiramente, acho que todo mundo sabe, né, que o aparelho de colonoscopia, ele é um tubo que tem uma câmera, tubo fino, bem pequeno, não vai machucar ninguém, né? Ele, para você ter noção, ele tem 10, 12 milímetros ali, que é menor que o diâmetro de fezes, né, que a gente faz todo dia. Então, é bem tranquilo. O médico endoscopista faz a introdução, então, desse tubo, e através desse tubo, é preciso injetar ar no nosso intestino. Nosso intestino também é um tubo, ele é oco, então é preciso que isso se expanda. O problema é que, tradicionalmente, antigamente, foi iniciado com a injeção de ar ambiente mesmo, né, para fazer a expansão desse tubo. Só que agora, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente sabe que o gás carbônico ele tem cerca de 150 vezes mais a reabsorção. Então, o paciente, a gente faz a injeção do gás carbônico e ele é logo reabsorvido após o exame. É que a gente, quando faz o exame, a gente injeta o gás carbônico, ou antes a gente injetava o ar ambiente. Só que o ar ambiente, normalmente a gente retira na hora de retirar o aparelho. Antes a gente fazia isso, a gente retirava também o ar ambiente. Só que sempre sobra um pouquinho. No caso do gás carbônico, ele é rapidamente absorvido. Né? Ou seja, isso na prática gera conforto para o paciente. Totalmente, o paciente sai sem dor. Por isso que ele até comenta, foi feito mesmo, duvido e tudo mais. Exato, ou seja, ele sai... o paciente na nossa clínica sai sem dor. Muito bacana. Muito bacana. E aí sim eu vou continuar as perguntas, porque isso, de novo, vai desmistificando um ponto de um exame que, por tudo que nós estamos conversando aqui, parece pouco, mas já são mais de 40 minutos no tema, é importante continuar a desmistificar, porque eu mesmo vou fazer uma visita para o Dr. Alberto Toshioba na IGASTRO, porque já está dando agora. Bruno, por favor, agendar a sua... Porque assim, avançando nisso, o aparelho, eu já ouvi N fatores, até por estar envolvido indiretamente ali no meio médico. É esterilizado. Esse aparelho, ele é o que? Ele é descartável, joga fora depois. Foi lá, eu não quero ir no exame junto com o Bruno, não. Vai que ele... Então, assim, como que isso funciona? Eu acho que ficou claro que não é tão invasivo, mas, por exemplo, o aparelho mesmo, o manuseio, como que isso é feito na prática? Após a utilização do exame, né, a gente sempre usa o mesmo aparelho várias vezes. Só que o que acontece? A gente faz a esterilização de acordo com os últimos guidelines. A gastroimagem sempre está atualizada quanto a isso. Isso vai mudando, muda de acordo com características de bactérias. Então a gente sempre tem que estar se atualizando. Até amanhã tem uma atualização de curso do aparelho. Né? O importante é saber que a desinfecção que é realizada é uma desinfecção de alto nível, seguindo todos os protocolos. Então, Perfeito. Tem o tempo certo. Na clínica, o reloginho marca o tempo certinho, né? É colocado, é conectado todos os canais para que a limpeza seja perfeita, e aí esses canais vão sendo irrigados com essas substâncias que vão fazer a esterilização do aparelho. Na verdade, a esterilização não, a desinfecção, né? Porque o aparelho é um aparelho... Bom, é bem caro o aparelho, né? Mas a importância é que esse aparelho ele tem que ser processado de forma adequada. E na nossa clínica, o nosso corpo de enfermagem,
Não é por nada não, mas eu vou dizer, é o melhor corpo de enfermagem que temos aqui em Londrina. Tá? Todas as enfermeiras têm pelo menos 10 anos com a gente. A enfermeira-chefe nossa, que é a Magda, né? Ela está há 22 anos, parece, mais ou menos isso, conosco, fazendo a mesma coisa. Quer dizer, nós temos essa expertise já de longo tempo, né? De forma que... e elas sempre estão fazendo treinamento. Então, e esse controle é realizado de forma rigorosa, para que, principalmente, que o paciente tenha toda a segurança no procedimento. Tanto é que o lema da gastroimagem é conforto e segurança. Isso é bacana de saber. Eu vou aqui, não tem como não fazer um mini jabá da gastroimagem, né? Eu vou falar aqui um acompanhamento paralelo. A gente acompanha isso muito de perto, até na relação da satisfação dos pacientes que visitam a gastroimagem. De novo, a gente comenta internamente, né, Dr. Toshio? Já é um exame em tese para quem é leigo, e acho que a gente está conseguindo desconstruir um pouco essa ideia, de alta complexidade, né? Para quem é leigo, volto a dizer. E você não ter essa segurança, e sempre, isso a gente pode observar através das mídias, o nível de satisfação é muito alto. E acho que isso é importante ser reforçado, porque reforça também a segurança no procedimento, a segurança no corpo clínico, a segurança nos aparelhos. E isso, por exemplo, certamente me ajuda. Hoje eu tenho uma outra visão sobre a questão de endoscopia, colonoscopia e por aí vai, né? A minha visão é outra, mas eu estou lá dentro. Indiretamente, mas estou. Então, isso realmente faz muita diferença. Eu queria voltar, se possível for, nessa questão da prevenção. Eu acho assim, a gente vem nessa campanha Azul Marinho. E para deixar o mais claro possível, assim, o que eu gostaria de sugerir, por que não, né, para a gastroimagem, fica a sugestão, o Bruno está aqui nos ouvindo, a gente talvez massificar isso. Porque o que a gente está conversando aqui é a primeira vez que eu ouvi com esse nível de clareza, e eu acompanho uma clínica de endoscopia há alguns anos. Então, talvez, se nós conseguirmos... Eu vou fazer 2 perguntas aqui antes de entrar nesse tema, mas eu queria deixar no final, talvez, uma palavra assim, objetiva, para que a gente conseguisse deixar como se fosse um flash para quem nos ouve. Poxa, nós não precisamos não só temer quando somos demandados a fazer, mas além disso, e talvez o principal, no meu caso, como eu estou enxergando, é ter a consciência que eu preciso visitar o meu médico. Né? E eu entendi que não é somente o médico gastroenterologista, mas eu preciso visitar o meu médico, e se possível também um gastroenterologista através dessa campanha. Então, antes dessa consideração final, eu queria ter uma pergunta de leigo, e que a gente conversou aqui superficialmente antes de começar, que tem outra forma de fazer esse exame? Porque quando eu falo de prevenção, nós falamos aqui de maneiras de prevenir. Então, até o doutor acho que foi muito feliz, a maneira primária, secundária, terciária, e na primária vocês deram aqui uma amplitude do que seria, como fazer e por aí vai. É para não ter a doença. Para não ter a doença. Isso vale para tudo. Tá? Até mesmo, se você for pensar, vamos dar um exemplo qualquer, um acidente. Sim. Como é que você faz uma prevenção primária do acidente? Levar uma série de direção defensiva, um carro seguro, um carro já feito todo uma revisão de forma adequada, as estradas sendo cuidadas, bem cuidadas, com a inclinação adequada. Não ingerir algum tipo de bebida. Exato, tudo isso. E no caso da medicina, no caso do câncer no colo retal, que nós estamos nos referindo, a prevenção primária começa com atividade física, qualidade do sono, tá? E um exame que pode ser realizado e que pode detectar uma lesão pré-cancerígena, então podendo detectar o câncer 5 a 10 anos antes dela aparecer. Eu acho que esse é o ponto para mim, para lá de central, assim, porque é surreal, talvez, como talvez a gente não massifique isso, talvez eu saia até como missão, doutor, para a gente poder levar essa informação, aproveitar esse tema e a gente massificar isso, porque é de uma relevância, pode parecer óbvio, talvez, para vocês que estão ali na prática, mas para quem está ouvindo do lado de cá, meu Deus. Deixa eu aproveitar essa deixa que você está falando. Se eu fosse um gestor de saúde de um município pequeno, eu sei que é complicado, né? Um município pequeno, você assegurar que toda a população acima de 45, 50 anos faça um exame de colonoscopia.
Mas se eu fosse um gestor, um secretário da saúde, um prefeito, né, ou mesmo, né, que tem algum cargo dentro do município pequeno, né, vamos supor assim, um município de 10 mil habitantes, por exemplo, né, que tenha, eu pegaria toda aquela população, a partir dos 45, 50 anos até os 70, e faria um exame de sangue oculto nas fezes. Aqueles que tivessem exame de sangue oculto positivo nas fezes seriam submetidos à colonoscopia. O que acontece? Se eu pegar uma população, vamos dizer, de 10 mil habitantes aproximadamente, eu vou ter cerca de 2 mil pessoas que são o público-alvo, ou seja, que necessitaria fazer um exame de colonoscopia. Só que fazer 2 mil colonoscopia naquela cidade, isso seria muito oneroso para a Secretaria de Saúde. Sincero, na realidade de hoje, quase que inviável no tempo hábil necessário. Exato, assim, né? Mas o que eu posso fazer é fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Se eu fizer a pesquisa de sangue oculto nas fezes, em média vou encontrar 10% que vai dar positivo, ou seja, 200. E eu faria o exame nesses 200. E a chance de encontrar algum problema nesses 200 é maior do que nos outros 1.800. Entendeu? Por isso que vale a pena. Então, mas pode acontecer de entre aqueles que deu negativo poder ter algum risco? Pode. Mas em tese você filtrou de maneira inteligente. Você filtra. Né? Você filtra aqueles que maior possibilidade de ter algum problema. Então, isso eu faria se eu fosse gestor de uma cidade e fosse responsável pela saúde pública de uma população. Por exemplo, desculpa, pode completar, doutor. Eu acho importante isso que o doutor Toshio está falando, porque a gente vem frisando aqui Março Azul, na importância da colonoscopia, mas a gente sabe que a acessibilidade a esse exame, principalmente no sistema público de saúde, é muito difícil e, inclusive, médicos da família, clínicos gerais, colegas meus que trabalham nas UBSs aqui da região, têm essa dificuldade. Então, a pesquisa de sangue oculto nas fezes é essencial. E uma vez que veio positivo, é essencial esse paciente ter uma acessibilidade à colonoscopia, pelo menos. Né? Exatamente. E aí, isso é saúde pública, se você for pensar direito. Sim. O que é? Saúde pública, é lógico que eu posso fazer aleatoriamente em todos. Claro, se eu tenho um plano de saúde, Daniel, não tem por que eu não fazer um exame a partir dos 45 anos. O plano é meu e eu posso decidir. E o plano de saúde, ele vai cobrir esse exame, mesmo porque interessa às operadoras de saúde fazer, que os pacientes façam. Porque sai muito mais barato fazer um exame desse. E previne médio prazo do que ter um câncer lá na frente e um tratamento com quimioterapia, radioterapia, e a cirurgia. Além de ser mutilante, de ter uma série de problemas, um sofrimento enorme, tanto para o paciente como para a família. Humana, né? Mas... Exato. Ainda só pensando na parte de sofrimento, mas em termos de pagamento, uma operadora de saúde, ele tem que desembolsar um valor muito grande. Sim. Tá? Um tratamento de um paciente com câncer de colo retal, para o plano de saúde, não sai menos de 150 mil reais. Se você pegar numa fase já mais avançada. Entra a questão de acessibilidade. E aí, se você fizer o exame, é muito mais barato. Né? Para quem não tem esse valor, doutor, porque entra a questão de acessibilidade, né? Então, assim, eu achei interessante sua fala de saúde pública, porque, assim, para quem não tem essa acessibilidade, você tem, eu até vou pedir, se possível for, de comentar o que a Gastroimagem está fazendo nesse mês como campanha. Porque nessa sua fala, e que fique claro para quem está nos ouvindo, que isso não foi combinado, não. Aqui a gente está falando agora, não, a gente falou até da saúde pública. Então, mas... isso que você está falando é importante, porque dentro dessa campanha Março Azul, a Gastroimagem, tá? E isso combinado com todos os médicos que fazem colonoscopia, que são 7, né? Fique claro, todos os médicos aceitaram esse desafio. Nós combinamos entre nós de fazermos gratuitamente, né? E aí a gente já entrou em contato com o Cismepar, que faz o gerenciamento desses pacientes, e nós acordamos com ele que nós vamos oferecer 21 exames desse mês gratuitamente para aqueles pacientes que não tenham condição de fazer. E o Cismepar fica encarregado de encaminhar para nós. Ou seja, cada um dos médicos nosso que faz colonoscopia se comprometeu a fazer 3 colonoscopias cada um, gratuitamente.
em comemoração a esse Março Azul e também para a conscientização das pessoas dessa necessidade. É claro que a gente sabe que se a gente fizer 20 e tantos exames, a gente talvez não vá fazer, não vai resolver o problema da saúde pública. Mas o nosso principal objetivo é conscientizar a população dessa necessidade e, se tiver algum gestor ouvindo, conscientizar da necessidade de fazer esse tipo de triagem e fazer os exames em si, porque vai sair muito mais barato para o gestor municipal. E aí fica a sugestão de nós levarmos isso para conhecimento da nossa gestão pública, porque é claro que é uma conscientização, a ideia é essa, mas e nós comentamos isso, para essas 21 pessoas vai fazer muita diferença. São pessoas que nós não sabemos o prazo que elas estão aguardando e o quanto isso representa, com base em tudo que nós falamos aqui, o quanto representa. Então não tem como não parabenizar vocês, parabéns Gastroimagem, quadro societário, médicos associados que toparam o desafio, esse desafio. Sei que alguns pares, alguns outros atores importantes fizeram parte disso, então parabenizo vocês. Aliás, eu gostaria de agradecer também, né? Se estiver me ouvindo, agradecer o grupo de anestesia que trabalha com a Gastroimagem, que é a equipe do Hospital Evangélico, que atua conosco lá na Clínica Gastroimagem, que eles se propuseram a também a fazer anestesia, né, ou sedação, no caso, o exame é feito com sedação, não é com uma anestesia, como se faz no hospital. É uma sedação de moderada a profunda, a ponto do paciente fazer o exame com tranquilidade. Mas alguns pacientes precisam do anestesista do lado. E eles se propuseram a fazer o exame sem cobrar nada também. Também gostaria de agradecer também uma parceira nossa, que faz os nossos exames de laboratório, quando tem uma peça, por exemplo, tira um pólipo, eles vão examinar, faz uma biópsia, coisa assim, eles se propuseram também a fazer esse exame gratuitamente também. Que bacana, né? Que bacana. E uma das empresas também se propôs a também fornecer um material, no caso de necessário fazer uma polipectomia, também não cobraria esse material da gente. Então, quer dizer, temos algumas parcerias que estão nos ajudando nesse Março Azul da Gastroimagem. Muito bacana, muito bacana. Que aula, não é só para agradar vocês que estou falando, não, é porque, na verdade, assim, de novo, né, nós somos leigos, não sabemos, às vezes, que pequenos passos promovem saúde na nossa própria trajetória. Então, a gente está se encaminhando aqui para a nossa fase final do negócio. É o seguinte, para você que tem acompanhado algumas demandas que nós trazemos aqui via podcast, não é a nossa especialidade, mas a ideia é que a gente continue promovendo conteúdo relevante. A nossa missão nesse aspecto é levar conteúdo que realmente possa ter impacto na sociedade e na vida das pessoas. Claro que o nosso viés é mais empresarial, mas aqui nós estamos falando de uma operação, de um negócio, né, Bruno, que está nos acompanhando aqui e que tem promovido saúde e que se preocupa com essa questão social. Isso para nós fala muito alto. Então é um privilégio ter você acompanhando isso, seja pelos recortes realizados, seja pelo conteúdo na íntegra. Aqui passa tudo, quase derrubamos a sala aqui, viu? Obrigado, mas isso vai na íntegra. Brincadeiras à parte, a gente tem sempre esse compromisso. Eu quero agradecer a Gastroimagem, na pessoa do Dr. Alberto Toshiuba, na pessoa do Dr. Celso Andrade, Sérgio Espinosa, do Rogério, nosso administrador da clínica, gerente da clínica, o gerente, gestor, que ajudou a preparar todo esse conteúdo aqui. Dr. Gilberto, muitíssimo obrigado. Aos demais médicos associados já citados, muito obrigado. A todo o time que atende a Gastroimagem, desde as secretárias até as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, enfim, é um time, é todo um aparato, os médicos que solicitam os exames e confiam no trabalho da Gastroimagem. Então, é todo um ecossistema preparado para promover saúde realmente para o paciente. Então, antes de encerrar também, né? E agradecer aos pacientes. Bem lembrado. Né? Os pacientes lembrado. Que são o nosso objetivo. Porque nós temos 3 clientes, né? Nós temos o cliente interno, né, que são nossos funcionários, nossos colaboradores, eles são alvos da nossa atenção. Nós temos os nossos clientes intermediários, que são os colegas, os médicos, que confiam no nosso trabalho e pedem exame para a gente. Nós queremos agradecer a esses médicos que pedem exames para nós. E, por último, gostaria de agradecer aos pacientes, que têm sido bastante colaboradores, têm nos ajudado muito. E uma coisa boa, nós temos pedido para os pacientes nos avaliarem.
E eles têm nos avaliado no Google e nossa avaliação tem estado bom. Só não está 5, mas está quase lá, né? Está no 4.9, né, Bruno? 4.9. Então, realmente, agradecer aos pacientes. De avaliações. Não é para elogiar, mas é raro esse tipo de avaliação. Eu não sei, né? Você que está acompanhando, mas eu acredito que a nossa clínica é a clínica mais bem avaliada em endoscopia que existe da região. Assim, disparado. Sem entrar no mérito de elogiar uma ou criticar, não é. Mas o fato é que nas sinalizações a nota ela é muito, muito promotora, que a gente chama, uma nota promotora. E a gente fica muito feliz, porque esse é o nosso objetivo. O objetivo é o nosso cliente final, que ele realmente tenha satisfação e tenha aquele problema que ele tem, aquela preocupação, seja resolvida. Eu sempre falo que é melhor no exame que você faz de uma colonoscopia. A melhor coisa, o resultado melhor que você pode ter numa colonoscopia é não encontrar nada. A segunda melhor coisa é encontrar um pólipo e ser retirado. E a terceira coisa é encontrar, mesmo com uma lesão jamais entrando por vamos dizer, num caso de câncer, seja encontrado numa fase precoce, né, que o Gilberto falou, e aí a pessoa tem a chance de cura completa. E o Gilberto falou muito bem isso, o doutor Gilberto falou que a chance é mais que 90% quando encontrado no começo, não é mesmo, Gilberto? Muito legal, muito legal. Eu queria pedir uma gentileza para vocês, ou o Gilberto, ou o Dr. Toshio. Eu vou pegar essa com o Dr. Toshio e depois uma outra com o Gilberto. Na gastroimagem, é legal nós sinalizarmos isso, aproveitar esse espaço. Cada vez mais o volume de exames, ele veio, né? A gente passou por uma fase onde essa promoção da saúde ela vem sendo mais debatida, em especial depois, né, Dr. Gilberto, da questão pandêmica. Né, entre várias frentes. O fato é que o volume de exames ele vem consideravelmente evoluindo, e isso é muito legal com base no que nós falamos aqui, mas a gastroimagem, até em função disso e para dar o melhor atendimento ao paciente, abriu um novo horário. E eu queria fazer duas perguntas, uma para cada um de vocês. Qual é esse novo horário? Como está sendo o Dr. Toshio como sócio da clínica? E por que esse novo horário pode ser significativo para a agenda tradicional do paciente, que tem os seus afazeres, e para o conforto dele? Eu começo contigo, e depois passo a questão do conforto para o Dr. Gilberto, para a gente encerrar o nosso dia de hoje. Nós, exatamente por questão de mais salas, mais necessidade de atendimento, que acabamos abrindo inicialmente o horário da tarde e agora, inclusive, o horário noturno. E até para atender essa demanda. O que acontece é que muitas pessoas ficam preocupadas, falam, mas fazer um exame à tarde, vou ter que ficar em jejum tanto tempo? A verdade é que não. É até confortável fazer um exame de colonoscopia à tarde, porque ao invés de ter que acordar às 5 horas da manhã para começar o preparo, ele pode acordar de manhã, tomar o seu café da manhã, sem resíduos, do jeito que foi orientado, obviamente. Com moderação, né? Não, tem o café sem resíduos, pode ser feito, pode tomar o de jejum, normalmente, e começar o preparo tranquilamente às 10 horas da manhã. Aí ele termina o preparo por volta do meio-dia. Depois que terminou o preparo, ele pode tomar água, tal, para se hidratar, e até 2 horas antes do exame. Aí depois ele vai para a clínica, faz o exame tranquilamente, então ele não precisa acordar tão cedo. Tem paciente que não se importa de acordar 4, 5 horas da manhã para começar o preparo. Mas tem paciente que prefere começar o preparo por volta das 10, 11 horas. Né? E dá para fazer muito bem, tranquilamente. Tanto isso para fazer no exame no período da tarde, ou como fazer no período noturno. Que a pessoa pode, o que precisa de 8 horas de jejum. Tá? E para líquidos e água, chá e sucos claros, até 3 horas antes pode ingerir. Então, ou seja, nós temos agora horário matutino, vespertino e noturno. Isso facilita para quem trabalha, sim, ou quem tem alguns outros afazeres, ou até mesmo para o próprio conforto dele mesmo, né? Ou seja, não precisa adiar o exame por dificuldades de agenda, porque a gastroimagem fica à disposição do paciente, inclusive no sábado à tarde, bem pontuado. E aí eu passo, doutor, para falar o seguinte, nessa questão do noturno, que muitas vezes passou até em algumas abordagens ali na clínica, nós percebemos no acompanhamento com os pacientes, poxa, mas noturno dá essa mesma sensação que o doutor falou da parte da tarde.
talvez não seja mais confortável até no noturno, doutor Gilberto? Nos bastidores aqui a gente estava até brincando que talvez seja uma escolha pessoal. Talvez eu escolheria esse horário porque é um horário mais tranquilo, a gente não tem trânsito. E uma coisa importante também é que nos exames que envolvem sedação, endoscopia, colonoscopia, precisa um acompanhante. Então, esse acompanhante também tem que estar disponível. Então, o horário noturno, fora do horário comercial, veio para a gente conseguir abranger todo tipo de trabalhor. Bem lembrado essa questão do acompanhante, né, doutor? Bem lembrado, muito bem lembrado. Obrigado, Gilberto. É muito importante que o acompanhante são detalhes, tenha um acompanhante. Muitas vezes o paciente, hoje em dia, a sedação antigamente era uma sedação. Que fazia endoscopia ou colonoscopia, eu falava assim, fiz o exame, fiquei o dia inteiro largado no sofá, não conseguia me levantar. Hoje não. Os exames que a gente faz, a medicação que nós usamos hoje, é uma medicação de efeito rápido, intenso, porém de curta duração. E quando o paciente acorda, ele acorda sem ressaca. E com a mesma segurança. Não, mais segurança ainda, mais na segurança. Realidade. Ótimo, né? perfeito. E a pessoa acorda dessa forma. Então a pessoa fala, me sinto tão bem que eu poderia sair dirigindo, poderia sair sozinho. Essa que é a recomendação. Não pode, tem que ir com acompanhante. Com acompanhante. Bacana, bacana. Doutor Toshio, doutor Gilberto, muitíssimo obrigado. Acho que nós passamos aí um pouco além de uma hora com um conteúdo para lá de importante. Nós falamos no começo, o conteúdo ele ia ser significativo, de ampla relevância. Eu queria agradecer vocês, perguntar rapidamente alguma mensagem final. Bom, mensagem final. Vou deixar o Gilberto falar, né? Bom, uma mensagem final. A mensagem de Março Azul que eu gostaria de passar para todos é que o exame de colonoscopia a gente espero que tenha desmistificado, né, todos esses medos que a gente tem e a importância dele, né, a importância de você falar para o seu pai, para o seu avô, para todo mundo da sua família, todos os entes queridos que você gostem, espalhar essa mensagem de prevenção, que a gente quer todo mundo bem, prevenindo o câncer o que mais a gente conseguir possível. Perfeito, perfeito. Doutor? Obrigado a todos, obrigado por essa oportunidade e Março Azul aí, né, para lembrar. Legal, campanha Março Azul Marinho, certo, doutor Alberto Toshio, doutor Gilberto, eu quero agradecer o Bruno que está aqui ali nos bastidores, nos orientando, agradecer mais uma vez toda a equipe e essas 3 frentes que o Dr. Toshio bem detalhou. Muitíssimo obrigado a você que acompanha o negócio. É o seguinte, uma entrevista para lá de complexa no início e muito, muito desmistificada, como o Dr. Gilberto falou agora no final. Então, muito obrigado por vocês terem disponibilizado esse tempo, terem com tanto carinho, critério, cuidado e principalmente detalhe, né, trouxeram aí essa clareza para quem é leigo. Então, com todos esses elementos aí, a gente quer agradecer demais vocês. Você que acompanha o negócio é o seguinte, fica a sugestão para que você esteja atento. Se necessário for, envie sugestões para nós. Né, Bruno? A gente podia acolher sugestões de temas que vocês consideram relevantes, não só na gestão de negócios, porque eu particularmente considero isso aqui gestão de negócio. Né? A gente está falando de uma clínica que tem uma atuação muito, muito intensa, com 3 décadas de história, mas enviem para cá sugestões. Eu espero que esse tema tenha levado aí uma promoção de saúde, de orientação, principalmente de consciência, tenha expandido a nossa consciência nessa noite, que esse podcast, ou esse encontro que nós tivemos, possa ter aí levado expansão de consciência para você, para os seus pares, para os seus familiares, como o Dr. Gilberto bem sinalizou, e que você possa ter aí uma possibilidade de tomada de decisão aí em direção à promoção de saúde para a sua vida e para quem você ama. Muitíssimo obrigado. Bauer & Co indo em direção a conhecimento, a avanço, seja no aspecto social, cultural, tecnológico, industrial, varejista e por aí vai. Nós temos aí conteúdo dos mais diversos. Eu quero convidar você a nos acompanhar. Muitíssimo obrigado e até a próxima edição do Negócio é o Seguinte. Até lá.